Que a graça de nosso Deus e Pai, que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja comigo e com tantos quantos venham a ouvir esse Evangelho de João 15, 9 a 18, nesse dia especial, sexto domingo na Páscoa, também o Dia das Mães. Podemos nos assentar? Igreja querida, irmãos amados, também visitantes, durante um bom tempo da minha vida, eu trabalhei numa secretaria de ação e assistência social do meu município, de onde eu venho, e na sala onde eu trabalhava, junto com um amigo, um irmão também, na fé de outra igreja, nós tínhamos um quadro colocado na parede que ficava assim de frente para a porta que dava acesso à entrada da sala. Naquele quadro ali em frente à parede, todos que entravam, eles viam aquele quadro e nele estava escrito uma pergunta. A pergunta era: Deus sem você é Deus, mas e você sem Deus? Sabe o que era interessante? Todas as pessoas que entravam dentro daquela sala, e eram muitas, cada uma respondia aquela pergunta. Cada uma respondia aquela pergunta. E sabe qual a resposta que todos davam para aquela pergunta? É a mesma que Jesus Cristo está dando para nós no Evangelho de João, capítulo 15, 9 a 18, e em todo ele também no versículo 1 a 8, anterior ao que foi lido aqui. Quando Jesus Cristo diz para os seus discípulos e para você e eu hoje, que sem Ele nada podemos fazer. Sem mim nada podeis fazer. Por isso ele diz: permaneçam unidos a mim. Ou seja, Deus sem você e sem eu é Deus, continua sendo todo-poderoso e grande. Mas e você sem Deus? A resposta espiritual, naturalmente, que todos dizem é: nós sem Deus não somos nada para a nossa salvação. E aí a gente olha para o Evangelho e vê essa imagem bonita que Jesus usa em todo o capítulo 15 do Evangelho de João, e a gente vai compreender com profundidade o que significa isso. Porque Jesus usa aqui uma imagem muito bonita que vocês conhecem muito bem, da videira e dos ramos. E nessa imagem da videira e dos ramos, nós, sem Deus, somos comparados a um galho quebrado. É isso mesmo, um galho quebrado da videira. Você que lida com roça muito mais do que eu, o que acontece com o galho de uma árvore quando ele quebra? Ele cai no chão, fica pendurado, né? Mas ele não recebe mais a força da árvore, da videira, e quando ele cai, ele seca. E aí o que acontece? Ou você vai jogar ele lá para o cantinho e ele vai se apodrecer, ou você vai pegar, levar para a sua casa, fazer um graveto, colocar no fogão para fazer um cafezinho gostoso, ou fazer um almoço, uma janta, e vai botar ele no fogo, ele vai se acabar. É esse o destino de um galho quebrado, mas ainda existe uma possibilidade de ele receber vida de novo. Como que o galho quebrado recebe vida? Quando o agricultor vai lá e pega aquele galho com todo carinho, faz um preparado e planta aquele galinho num lugar especial. Ele pode voltar a dar raiz novamente, mas existe uma outra maneira especial que o Evangelho mostra para nós aqui. Quando o agricultor pega o galho, afina a ponta dele, vai no pé de uma árvore ou da árvore de onde ele caiu, faz um pequeno corte, coloca aquele galinho ali, envolve ele com uma fita e faz aquilo que nós chamamos de, o que é? Enxerto. Tá vendo? Vocês conhecem muito mais do que eu, vocês fazem isso. Então o galho, se ele for enxertado, plantado de novo, ele pode receber essa vida novamente. E é isso que Jesus está querendo dizer para a igreja nesse dia de hoje, meu irmão, que Jesus quer nos chamar para uma vida com Ele, para estarmos unidos a Ele e permanecermos sempre nele, e não morrermos como um galho seco de uma árvore.
E para a gente entender isso, eu quero ainda falar mais um pouquinho dessa imagem de Jesus, que ele usa sobre a videira, sobre o ramo e sobre o agricultor. O agricultor é Deus, o agricultor espiritual aqui é Deus. A videira é Jesus Cristo. A videira é Jesus Cristo, cheio de vida. E nós, igreja, você e eu, somos os ramos. Os ramos que um dia foram quebrados por causa do pecado, por causa do afastamento de Deus. E Jesus usa então esse exemplo para dizer para a igreja e para os seus discípulos essa verdade de que nós dependemos de Deus na nossa vida para termos vida espiritual, para termos perdão e recebermos a salvação em Jesus Cristo. E ele usa também essa imagem para explicar para você o quanto que Deus te ama, meu irmão, o quanto que Deus se preocupa com você. Olha só a palavra que Jesus usa quando nós ouvimos a leitura do Evangelho. Ele falou: não foram vocês que me escolheram, não, vocês estão enganados, não foram vocês, foi eu que escolhi vocês, e eu escolhi vocês para vocês produzirem muito fruto. Que fruto é esse? Fruto de amor, fruto de justiça. Deus escolheu você. Já antes de você nascer, Ele sabia da sua vida, mas Ele de maneira tão graciosa permitiu que essa palavra chegasse ao seu coração. E um dia você foi batizado, talvez nessa igreja, ou numa outra congregação, numa outra igreja, num outro lugar. E ali, como uma mãe ama os seus filhos, Deus abraçou a sua vida. Deus te deu perdão dos teus pecados e Ele falou: a partir de agora você renasceu verdadeiramente para a vida, a partir de agora você é meu filho amado, a partir de agora você é minha filha querida e amada, e eu quero cuidar de você. Por isso que o amor de Deus é tão grande que ele pode ser comparado ao amor de uma mãe. Mas diz o nosso versículo de Isaías que esse amor de Deus ainda é muito maior do que uma mãe, porque se uma mãe se esquecer dos seus filhos, Deus, no entanto, não se esquece de você. Ele não se esquece de mim, não se esquece dos seus filhos, do seu povo, não se esquece da sua igreja. Olha que bênção, que bênção. Como agricultor divino, Deus pegou a nossa vida que era um galho quebrado, meus irmãos, e enxertou a nossa vida de novo em Jesus Cristo. Ele uniu você e a mim em Cristo Jesus, quando nós nos tornamos seus filhos e filhas pelo batismo. E ao unir você e eu em Cristo Jesus, Ele fez uma coisa muito especial para a gente crescer na fé. Ele colocou a gente dentro do seu corpo. Nós nos tornamos membros do corpo de Cristo, que a gente chama de maneira muito simples de igreja, de povo de Deus. Você se tornou um filho amado de Deus e membro da igreja. E por que Jesus fez isso, meus irmãos? Por uma razão: porque o galho precisa estar unido à videira, à árvore, a sua vida precisa estar unida a Jesus, e nós não somos cristãos e crentes sozinhos, nós dependemos de Jesus, e Jesus quer nos ajudar. E Ele deixou esse jeito especial de nos ajudar quando Ele disse: você agora é membro do meu corpo, eu te coloco numa igreja. Nessa igreja você vai buscar a comunhão comigo, estudando junto com outros irmãos que também são fracos e pecadores, são galhos que foram enxertados aqui. Com experiência de igreja, você pode conhecer melhor o amor de Deus e juntos testemunhar o testemunho que Deus quer que você testemunhe como filho e filha de Deus. Olha só, meu irmão e irmã, Deus colocou você nessa igreja para te ajudar, para te fortalecer, para alimentar sua fé, para permitir que você que crê nele possa passar nesse mundo, em meio a essa pandemia triste que nós estamos vivendo, ou enfermidades, ou qualquer outro problema da vida, a mamãe com seus problemas com seus filhos, e passar nesse mundo sabendo que a gente não está sozinho.
Deus está com a gente e tem uma igreja que está com a gente, que nos ama e que também quer nos amparar. E aí nós também respondermos para nós mesmos e para esse Deus. Deus sem você é Deus, mas e você sem Deus? O que você é, meu irmão? Que essa palavra de Deus venha para trazer conscientização para você e para mim. Você que agora é membro dessa igreja do corpo de Cristo, ou talvez você que está nos visitando, que congrega numa outra igreja, ou se não congrega também, mas que conhece o amor de Jesus e é chamado graciosamente, venha para Jesus, venha congregar, venha se unir, permanecer unido a Jesus e também tomar parte nesse corpo de Cristo que é a igreja, porque uma brasa sozinha se apaga, meu irmão, ela morre, um galho sozinho seca, um galho sozinho é queimado e não tem sustentação. A sua vida de crente sozinha, a minha, da minha esposa, da minha família, sozinho, sem Deus e sem a minha igreja, sem o corpo de Cristo, é uma fé, é uma vida que corre riscos de enfraquecer na fé, riscos de perder a fé, riscos de que, como aquele galho quebrado, ser lançado no fogo do inferno. Jesus nos ensina isso. Então você precisa de Deus, como eu e como todos nós, e nós juntos precisamos dessa igreja maravilhosa de Cristo Jesus. E eu quero convidar você, desafiar você a olhar com carinho para esse evangelho, e aonde você congrega, permaneça unido com Jesus Cristo. Toma no seu coração aquela decisão de gratidão a Deus e fala: olha, Senhor meu Deus, eu talvez tenha sido negligente, talvez não tenho participado da Santa Ceia há muito tempo na minha igreja, talvez eu não estou participando nos cultos, talvez eu não estou participando nas oportunidades que o Senhor tem me dado. Que pena, isso é triste, porque isso está sugando a minha fé, isso está destruindo a minha espiritualidade. Mas diz para Deus agora: Deus, me ajuda, muda o meu coração, fortalece a minha fé nessa graça, me sustenta nesse caminho e permita que eu permaneça unido unicamente pela fé, bondade e misericórdia do Senhor todos os dias da minha vida junto com o Senhor. E assuma esse compromisso de gratidão e fé, de fazer parte deste corpo abençoado de Deus, que é o corpo de Cristo, a sua igreja, e aqui você crescer. Você precisa de Deus, meu irmão. Você precisa de Deus, minha irmã. Se você não tem cultivado uma vida de comunhão com Deus, lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, alimentando a sua fé, se você tem negligenciado a comunhão da Santa Ceia, que é o corpo e sangue de Cristo, para o teu perdão, se você vive uma vida desanimada espiritualmente, e você se sente que você está distante de Deus, saiba que Deus não está distante de você. Saiba que Deus não te abandona. Saiba que Deus te ama. Saiba que na sua graça Ele quer te abraçar e dizer: volte para mim e permaneça unido comigo. E para que isso acontecesse, o que foi que Ele fez? Ele veio a esse mundo. Ele escolheu dar a vida dele pela sua vida. Ele morreu e ressuscitou, e quando Ele fez isso, pagou o meu pecado, pagou o seu pecado, e o perdão Ele trouxe para toda a humanidade. E agora Ele tem autoridade para chegar aqui na sua palavra e dizer: Lauro, igreja de Caramuru, povo de Deus, irmão visitante, não foi você que me escolheu, foi eu que escolhi você. Eu vim a esse mundo e escolhi te amar e te ajudar e te perdoar e te dar a vida, então agora você é meu. Olha que bênção, irmãos, sejam sinceros, é ou não é uma bênção a gente lembrar desse amor de Deus tão grande, maior do que o amor de uma mãe? Essa união com Cristo já aconteceu com você no dia que você foi batizado. Talvez o que acontece é que durante a vida a gente se envolve com tanta coisa nesse mundo, tanta preocupação. Pode ser compromisso, pode ser descuido, pode ser relaxo, pode ser preguiça,
mas também é o diabo que está lá fora te cutucando, é o mundo que está te cutucando, é a sua carne, é a tentação que vem até você e faz com que você se afaste deste Jesus, dessa comunhão com a igreja, que você não renova o seu batismo dia a dia. Você foi enxertado com Jesus para receber vida no batismo, e o batismo precisa ser renovado. Como é que você renova o seu batismo, meu irmão? Se agora vai se batizar de novo? Eu vou ser crente agora, ou eu vou ser um membro de uma igreja, eu vou participar na igreja, eu vou lá e eu vou ter que ser batizado de novo. Tem muita gente que fala isso aí por aí afora. A nossa igreja não ensina isso não. A nossa igreja ensina, baseada em Efésios, que existe uma só fé, um só Senhor e um só batismo. E se você já foi batizado, revestido de Jesus um dia, hoje você renova o seu batismo em arrependimento diante de Deus. E é por isso que eu falei aqui há pouco tempo atrás, analisa a sua vida. Se você não está unido a Jesus, como você pode estar? Arrependa, dá meia volta. Você está indo num caminho que é ruim? Olha, a gente dá meia volta e volta para o caminho certo. É isso que acontece. Você está desanimado com algumas coisas? Tem quanto tempo que você não comunga na Santa Ceia? Poxa, isso é triste. Quanto tempo que talvez alguém não vem na igreja? Poxa, é pecado contra o terceiro mandamento. Então, Deus, eu me arrependo, me perdoa. Eu vou valorizar, eu vou santificar o dia do descanso, eu vou santificar a minha vida pela Tua palavra que a tudo santifica. Eu não, o Senhor vai me santificar. Então se arrependa. Hoje é dia de arrependimento, tá, irmão? Hoje é dia de arrependimento para você, é dia de arrependimento para o pastor Lauro, para a igreja de Deus em todo o Brasil. Coloca a sua vida diante de Deus e em sinceridade. Deus e Espírito Santo, mude o seu coração, mude o seu sentimento e coloque aquele sentimento alegre, de gratidão por todas as bênçãos e dádivas que Deus nos tem dado, porque desde o dia do seu batismo, olha que maravilha, Deus tem servido a você com a sua palavra. Tem ou não tem? Desde o dia que você foi batizado, Ele serve você com a palavra. Você tem uma Bíblia em casa? Todo mundo aqui tem Bíblia em casa, então Ele está servindo você. Ele serve você pela Santa Ceia, Ele serve você pela vida em comunhão com a igreja. No batismo Ele serviu você, e Ele faz tudo isso unicamente para fortalecer a nossa fé, nos alimentar na alegria, na esperança e no amor. E nós somos chamados a viver a nossa vida unido com o Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, especialmente queridas mães nos dias de hoje, permaneça unido com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo já está presente na sua vida, no seu coração, pelo seu batismo. Viva uma vida de amor, viva uma vida consagrada de gratidão a Deus, esse amor que nasce dessa fé. Ame a Deus, ame o seu semelhante sem medida, ame sem limite, mostrando ao mundo, mostrando à sua família e a todos que precisam do seu exemplo e do seu testemunho, que Deus é tudo na sua vida e que você necessita dele para a salvação e para ser feliz. Permaneça unido com Jesus, em nome de Jesus, amém.